Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Todo mundo gosta. Falar sobre dinheiro. Dinheiro, afinal de contas, é um meio ou um fim? A gente vive para ganhar dinheiro ou vive com o dinheiro para viver? A gente dá a vida pelo dinheiro ou o dinheiro para poder ter vida? É óbvio que o dinheiro é principalmente um meio. Projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com Sirot, discursos racídicos. Essa é a Parashat Miketz, a gente está na semana de Hanukkah, da festa das luzes, a festa de Hanukkah, que a gente acende a Hanukkah, em lembrança do milagre que aconteceu no Beit HaMikdash com a Menorá, que é similar a uma Hanukkah. Tem uma pergunta, assim começa a Serra do Rebbe, na oração Anissim, que a gente fala na Amidah, no Birkat Hamazon, que a gente fala na época de Hanukkah, o texto fala que a Menorá foi acesa nos pátios de fora do Beit HaMikdash. A gente fala Vedliku Nerot Behatzrot Kochecha, nos pátios fora do Beit HaMikdash. E não dentro, no Erral, no Kodesh. Tem aqui uma imagem do Beit HaMikdash que dá para entender um pouquinho melhor, né? Então, o Erral, o Kodesh, né, que ficava aqui dentro, né, do Beit HaMikdash principal, é ali que se acende a Menorá. E no Anissim se fala que a gente acendeu isso nos pátios, né, no plural, inclusive, que poderia ser nesse pátio aqui, ou nesse pátio externo, ou inclusive fora do Beit HaMikdash. Então a pergunta é que se fala que o milagre está ligado com o acendimento de velas nos pátios, como é que pode, se a Menorá, que deve ser a que foi reinaugurada com a vitória sobre os gregos, fica dentro do Beit HaMikdash, no Erral, no Kodesh? O Hatam Sofer, ele resolve trazendo a lei do Rambam Maimonides, que a gente vê aqui embaixo, né, no Mishneh Torah, Alachot Beat HaMikdash, né, sobre o Beit HaMikdash, que lá fala Adakat Nerot Kisherá Bezarim, que não precisa ser um Cohen para acender as velas da Menorá. O Cohen tem que ser aquele que limpa, né, que faz o processo de preparação da Menorá. Mas ele pode, depois disso, levar lá para fora e alguém que não é um Cohen pode acender. Então, poderia ser isso, que o Cohen limpou a Menorá e levou para acender fora do Beit HaMikdash, fora, né, nos pátios. Já que os gregos impurificaram o Eichal, assim fala o Hatam Sofer, estava cheio de estátuas, e até que, como fala na Tefilá, o Pinu et Eralecha, e foi limpado o Eichal, né, o salão do Beit HaMikdash, Viteharu et Mikdashecha, e foi purificado o teu Beit HaMikdash, então levaram a Menorá lá para o pátio, para a Azará, que é essa área externa que a gente falou antes, e assim foi divulgado para todo o povo ao ver as velas acesas por 8 dias, como é o milagre que a gente comemora em Hanukkah, por 8 dias a gente acende Hanukkah. Se tivesse sido no Eichal, só os Kohanim poderiam ter visto, né, o milagre. Mas, em princípio, essa explicação precisa de aprofundamento. Primeiro, pela linguagem usada, vieram o Baal, o Pinu, e limparam, vetearam, purificaram, e acenderam, Vedlico, entende-se que acenderam depois de liberar, de limpar e purificar o Eichal. Além do que, comento que o nome Hanukkah está ligado com Hanukkah HaMizbeach, inauguração do Mizbeach, e Hanukkah HaMikdash, inauguração do Mikdash, que os gregos impurificaram, tanto o Mizbeach quanto o Mikdash. Então, no dia 25 de Kislev, que é o dia que começa Hanukkah, quando teve também o acendimento das velas, foi depois de ter liberado o Eichal. Em segundo, em princípio, os gregos colocaram estátuas em todo o Beit HaMikdash, não só no Eichal, como está no Anissim,
Vetiharu et Migdasher, a gente teve que purificar todo o Beit HaMikdash. Então, se tivessem estátuas também nos pátios, por que acender lá nos pátios, que estariam em princípio sem as estátuas, porque tinham estátuas no Echal, enquanto que a gente vê que tiveram que purificar tudo, então não tem sentido ter sido nos pátios por causa desse motivo. E também não dá para explicar que limparam a Azará, né, a parte externa, antes, para poder divulgar o milagre, sem ter limpado também o Echal. Ainda mais que não sabiam que isso aconteceria, que teriam que divulgar um milagre que teria 8 dias em vez de uma só. Terceiro, também não explica porque os pátios estão no plural, Hatzerot, e não Hatzer, não Behatzar Kotshecha, como a gente fala, que é a Azará. Ainda mais que tudo antes é falado singular. Vir Beiterra, né, o teu Beit HaMikdash, o Pinu Eterhalecha, o teu Echal, e Mikdashecha, o teu Beit HaMikdash no singular, e Hatzerot está no plural. Em princípio, podemos entender que quando a gente fala Vedliku Nerot Behatzrot Kosherra, não é sobre as velas da menorá do Beit HaMikdash, que sim era no Echal, mas outras que acenderam como Halel, né, louvor para Hashem. Sabemos que um dos modos de expressar louvor e agradecimento a Hashem é por meio do acendimento de velas, como a gente tem no profeta Yeshayahu, no capítulo 24, Beurim Kibdu Hashem. Através das luzes você vai honrar Hashem. Como tem depois o Shulchan Aruch, Arav, mas também tem no Turo, que fala, Vehenu Hagin para a Beit HaKnesset, para uma sinagoga, a gente acende velas, como está escrito no Yeshayahu, que através das velas no Beit HaKnesset, na sinagoga, se honra o lugar sagrado para Hashem. E está também na Gemara, no Tratado de Sukkah, quando fala sobre Simchat Beit HaSheivah, né, a grande alegria que tinha na época de Sukkot, que preparavam Menorot Hazahav, candelabros de ouro, que botavam em vários lugares, inclusive nos pátios de Jerusalém, Hatzer Jerusalém, que todos se iluminavam com as luzes do Simchat Beit HaShoevah. Além disso, percebemos que as palavras sobre o acendimento da menorá não são uma continuação da frase anterior, né? Que fala, Verhaka Baobanecha, e depois vieram os teus filhos para o teu Mikdash, Devir Beiterra, Pinoterhalecha, etc, etc. Está ligado com a continuação depois, Vekavu, Shmonat Emeron, Eilu, Leodot, Lealel. Então, o Hidliku Nerot Kotshecha acenderam as velas dos seus pátios, do teu Beit HaMikdash, está ligado com ter fixado 8 dias de Hanukkah para agradecer e louvar para o seu nome grande. Entende então? Porque no plural, não foi só no pátio do Beit HaMikdash, não foi só na Azará, não foi nem só no Eichal, mas também no Ezrat HaNashim, né, que a gente vê que essa parte externa e superior que tem, e também nos pátios em volta do Beit HaMikdash, para agradecer e louvar a Hashem pelo grande milagre que aconteceu em Hanukkah naquela época. Mas se for assim, não dá para entender ainda que no texto do Anissim, o milagre das velas não seja lembrado em nenhum momento, nem por dica. Apenas se fala sobre a guerra. Masata Gburim Be'at Halashim, você entregou fortes nas mãos dos mais fracos e muitos nas mãos dos em menor quantidade, impuros na mão dos puros, etc, etc. E a cita Teshuah Gdolá, e você fez uma salvação grande. Então, por que não fala nada sobre o milagre das velas, que está ligado com agradecimento e louvor a Hashem, que está ligado com todos os pátios, não só o Echal e não só os pátios do Beit HaMikdash. Mas ainda, no Tratado de Shabat, quando fala Mai Hanukkah, o que quer dizer Hanukkah? Por que tem o milagre? Qual foi o milagre de Hanukkah? E o Rashi explica que sobre qual dos milagres foi fixado a festa de Hanukkah. Né? E aí se fala sobre os
os 8 dias que teve o milagre, etc. e tal. Então fixaram um milagre baseado no louvor e agradecimento pelos milagres do azeite, e não da vitória e da salvação dos gregos. Como pode, então, não constar nada sobre isso no Anissim, que não tem nada sobre o milagre das velas e dos azeites, que duraram 8 dias. Tem também a famosa pergunta inversa. Por que não fixaram os dias de Hanukkah ligado ao milagre da vitória na guerra, que tem isso no Anissim? Por que fizeram do secundário o principal? Afinal de contas, ficar vivo, sobreviver e ganhar a guerra de, talvez, 13 contra o exército sírio-grego, isso não é o milagre principal que está no Anissim? Por que Maio Hanukkah, a pergunta sobre qual é o milagre que foi fixado Hanukkah no Tratado de Shabat, fala sobre justamente as velas, o milagre das velas. O Mittler Rebbe explica que o principal do decreto na época de Hanukkah não era sobre o corpo do judeu, a parte física do judeu, mas sobre a Torá. Leshkiham Torater, como tem no Nussar, no texto do Alanissim. Queriam nos fazer esquecer da Torá, da sua Torá, e nos fazer desviar, transgredir as leis da vontade de Hashem. A guerra física foi uma consequência dos decretos sobre a fé judaica. Então, o milagre da luz é a melhor expressão da salvação espiritual e não da salvação material. Mas então, por que na Guemará não é lembrado nada do milagre da guerra? Pelo menos um pouco. Afinal de contas, houve uma salvação material, que inclusive possibilitou depois ter a salvação espiritual, que era o principal. Ok, a gente entende e aceita. A guerra dos gregos não foi apenas espiritual. Essa é a resposta. Contra a fé judaica. Foi contra Hashem. Por isso que fala, Yashkam Torah Terra, a tua Torá, a Torá de Hashem. Levará Mekei Sonecha, as leis de Hashem. Ressonecha, a tua vontade. Os gregos não se importavam tanto que estudássemos Torá, podia estudar à vontade de Torá. A questão era a parte da Torá que era divina, que é irracional, que é a Torá de Hashem, que não tem uma lógica. Contra o que está acima do intelecto, acima da lógica, acima da ciência. Eles eram contra a resignação e a aceitação pura da Torá de Hashem, porque é divino, é acima do intelecto, é acima das limitações do mundo e da criação. E que não dá para aprender com o intelecto humano simples, que era o que os gregos elogiavam e prezavam. Precisou, então, inaugurar o altar e todos os utensílios do Beit HaMikdash também. Mas por que Hashem fez com que o milagre acontecesse justamente com as velas da menorá? Então a resposta, já concluindo, é que a luz simboliza a espiritualidade. É diferente das outras criações que tem no mundo. Embora a luz também seja uma criação, que também está nesse mundo, nela não é possível tocar, não tem como segurar a luz. O mesmo acontece com a voz, com a visão e com o cheiro. Os sábios dizem que não tem muito na voz, é embomamash na voz, mas pode-se apreender no ar, ela pode ser apreendida, né? A voz pode ser registrada, assim como o cheiro, embora seja só uma derivação de uma coisa, o cheiro, mas o cheiro está ligado com alguma coisa, tanto é que quando se separa, ou depois de um tempo, se enfraquece até desaparecer o cheiro. Mas não a visão. A visão não é material do que está sendo visto. No Shabat, na página 22 Beit, fala que sobre as velas da menorá que ficavam no lado oeste da menorá, que são um testemunho que a Shekhinah estava presente no povo judeu, porque ela nunca se apagava. E é dessa luz da vela do oeste, Maravi, que se acendia depois as outras velas, porque ela fala sempre, era o Ner Tamid, que tinha sempre no Beit HaMikdash. Tinham mais 10 milagres no Beit HaMikdash, mas justamente esse é que foi considerado o merecedor de receber a Shekhinah e testemunhar para o mundo inteiro que essa vela que não se apagava mostrava que a Shekhinah estava o tempo todo com o povo. Em resumo, vemos na resposta para todas as perguntas a importância da luz, que representa a vitória principal da Torá e do povo de Hashem, acima das limitações da criação e do mundo de modo revelado.
No Anissim, no texto que tem, que a gente fala na época de Hanukkah, a gente agradece a Hashem por ter nos salvado materialmente. Mas em Hanukkah, no geral, a gente pega a força para que nossa luz influencie todos os assuntos materiais, assim como o dinheiro, assim como o que a gente precisa para viver, né? Que é a parte material, que através disso se torna um meio para a finalidade, está ligado com trazer a luz de Hashem, a divindade aqui nesse mundo. Mesmo esses assuntos materiais, como o dinheiro, que sejam um meio para fazer que seja realizada o serviço espiritual da alma aqui embaixo nesse mundo, já com Mashiach. Não, voltaremos para o terceiro Beit HaMikdash já agora.